Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e hoje apresentarei o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje: as leis morais. Fonte: o Livro dos Espíritos e texto de Esterlita Moreira Passarinho. Vamos começar com a pergunta 629 de O Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar da moral? Resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, valores concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao obrigado, e à conduta correta e à conduta incorreta, válidos para todos os seus membros. A lei divina é eterna e imutável como o próprio Deus. A lei dos homens é mutável. Sempre que praticamos um ato, estamos inscritos na lei de causa e efeito. Isto quer dizer assumir a responsabilidade da própria ação. Evoluir é tarefa difícil e demorada e depende do aprimoramento da consciência. As leis morais, apresentadas no Livro dos Espíritos, são um poderoso auxiliar para a nossa evolução espiritual. Liberdade com responsabilidade. As leis morais fazem parte do livro 4, Esperança e Consolações, de O Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Em resumo, a lei natural consiste em focar os nossos atos e pensamentos no Evangelho, seguindo-o com todo o nosso fervor, de toda a nossa alma, com toda a força do nosso ser, fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Tal é a lei. A lei de Deus está inscrita na consciência. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, domínio da ciência. As outras leis, que dizem respeito ao homem e suas relações com Deus e seus semelhantes, são as leis morais. As leis morais foram divididas em 10 partes por Allan Kardec. Entretanto, essa divisão não tem nada de absoluta. É apenas uma forma de classificação abrangente às circunstâncias da vida. São elas: lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. Lei da adoração. Adorar é elevar os pensamentos a Deus em sinal de gratidão e amor, é a melhor forma de adorá-lo. São momentos assim que ensaiam o ser humano nas vibrações mais elevadas que no porvir hão de constituir-lhe a paz e serenidade da bem-aventurança. A lei do trabalho. O trabalho é uma lei da natureza. Tudo na natureza trabalha. O trabalho é uma necessidade imposta ao homem como meio de progresso e expiação ao mesmo tempo. É progresso porque é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É expiação porque através do trabalho o homem está sujeito ao trabalho para satisfazer suas necessidades.
Lei da reprodução. Sem a reprodução, o homem corpóreo pereceria. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. O homem pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve travá-la sem necessidade. Lei da conservação. Todos os seres vivos possuem o instinto de conservação, qualquer que seja o seu grau de inteligência. A composição natural da Terra nos provê todos os meios necessários para que possamos sobreviver. Tudo o que precisamos está integrado à natureza, seja no solo, no mar ou no ar. Porém, por imprevidência de nossa parte, extraímos da natureza não só o necessário, mas o supérfluo, seja por razões de egoísmo ou de ganância. Lei da destruição. Diz respeito às transformações causadas pelas destruições realizadas em todos os tempos da humanidade, seja pelo homem, seja pela própria natureza. O que chamamos de destruição não é nada senão uma transformação, pois na verdade o que se destrói ou se reestrutura de forma melhor é sobreposta por algo mais adiantado. Lei da sociedade. Os homens têm, além das necessidades básicas, a necessidade de viver em grupo. Deus não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Lei do progresso. O progresso é o alvo a atingir e acontece passo a passo. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram com o tempo. Não é possível ao homem deter a marcha do progresso, porém ele pode entravá-lo. Lei de igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus, que os criou simples e ignorantes, e perante a lei natural, pois os direitos são para todos. A desigualdade que vemos entre os homens é fruto de sua própria evolução e esforço, baseada no fato de que cada um é herdeiro de si mesmo ao longo de sua trajetória evolutiva, onde forja a sua superioridade espiritual. Lei da liberdade. Não gozamos de liberdade absoluta, porque todos necessitamos um dos outros. A minha liberdade termina onde começa a do meu próximo. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Lei de justiça, amor e caridade. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Amai-vos uns aos outros. Segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola, ela abrange todo o relacionamento humano. Depreende-se, pois, que sem justiça não há caridade. A orientação é no sentido de que a compreensão da vida espiritual liberta o homem da escravização às coisas materiais, isto é, elas deixam de ser um fim em si mesmas para se tornarem instrumento do seu progresso espiritual. O procedimento adequado a se intentar essa transformação é a educação no sentido amplo, ou seja, a conscientização e prática individual e coletiva dos princípios da justiça, da igualdade, da liberdade, do amor e da caridade. Imperioso, pois, se combate o egoísmo, indo às causas que o geram no homem e nas instituições. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.